tarde. Sábado, 24 de janeiro de 2026, 4h10 da tarde. O tema de hoje volta a ser o paradigma económico. Em conversações com algumas pessoas, percebi que há aspectos do paradigma que já são possíveis, ou seja, caminhar para esse paradigma é uma possibilidade. O que eu quero dizer com isto? Lembram-se que disse que as empresas iriam estar organizadas de forma a ter um resultado perto de zero, nem ter ganhos, nem ter perdas. Já há essa previsão na nossa Constituição, chama-se terceiro setor. O terceiro setor são empresas que, como as cooperativas, as fundações, as associações, as IPSS, pelo menos estas, que não buscam o lucro, buscam criar serviços, criar bens e, de alguma forma, conseguir fazer a produção de bens e de serviços sem a preocupação de gerar lucro. A preocupação é pagar ordenados, na maior parte deles, há alguns que são voluntariados, mas a maior parte deles é pagar ordenados e suprimir carências da sociedade. Muitas destas IPSS e das cooperativas estão ligadas ao ensino e à educação, como creches, como lares, não é ensino e educação, mas é a submissão de um serviço, creches, lares, primeiro ciclo, escolas, há escolas e colégios que são cooperativas, muitos mesmo, em que o objetivo é exatamente esse, é procurar oferecer um serviço com um preço o mais acessível possível, com uma qualidade superior àquela que há no público, e isso é importantíssimo, porque o público, apesar de não ser mau, tem como objetivo dar respostas a toda a gente, e quem não tem capacidade de obter uma resposta fora do privado ou do terceiro setor, vai encontrá-la no público, e isso, como disse o Ministro da Educação há uns tempos atrás, quando há oferta para pessoas que não têm altos rendimentos, há um certo descuido, há um certo desleixo no tratamento dos imóveis, no tratamento da oferta, no tipo de oferta, no pagamento aos profissionais, não é prioritário. Sendo uma cooperativa, não buscando o lucro, então temos essa possibilidade de pegar nos ganhos que a cooperativa ou que a associação ganha, ou que a IPSS ganha, e criar bons ordenados, oferecer bons ordenados, oferecer melhores condições do que aquelas que geralmente o público oferece. Não por desleixo, mas porque, como eu digo, é uma resposta criada para aqueles que não conseguem outras respostas. Não é a primeira escolha da maior parte das pessoas. E é natural que assim seja, isto não tem problema nenhum, não é um descuido do público. É a pessoa, se nós temos uma marca de um carro que precisa de mais manutenção, que é mais barato e então tem materiais mais baratos, mas serve para andar e para servir o objetivo de circular e de ter um meio de transporte, é uma coisa. Mas se nós tivermos alguma capacidade de ter um carro que, além disso tudo, oferece um bocado mais de conforto, oferece melhores consumos, oferece mais segurança, então nós naturalmente procuramos esse conforto, essa segurança, esse aumento essa diminuição de consumos. Isto é natural, e o Estado não está... O Estado quando são criadas escolas do Estado, elas não visam nunca o luxo ou uma qualidade acima da média, porque quem estabelece a média é o Estado. Geralmente o Estado é o baixa média, e as pessoas, para atraírem outros para irem para a perspectiva é esta. Imaginem que há uma escola do Estado que tem umas condições ótimas e eu quero criar uma escola ao lado que chama alunos para mim, esses alunos estão a ir para o Estado. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que criar condições ainda melhores que aquelas do Estado. O Estado tinha e tem em alguns sítios, algumas escolas, muitas mesmo, uma coisa que não abdicou, ou que não tem vindo a abdicar com muita dificuldade, que é a qualidade do ensino. Não em todas, mas a maior parte dos professores do ensino público têm valências
Isto está mais diluído, mas vamos começar. Isto está mais diluído, mas tem valências, capacidades e empenho e dedicação diferente daquelas dos colégios privados. E é muito fácil. No colégio público, como eu estava a dizer, as condições não são as melhores. No colégio privado há condições melhores, portanto é mais fácil para uma pessoa trabalhar no colégio privado dar o seu melhor. Então as pessoas que estão no colégio público, que não é o melhor, têm mais dificuldade ou mais resistência ou mais inércia para dar o seu melhor, por causa dos alunos que lá estão, por causa das condições que ela lá tem, por causa da forma como é tratada, por causa dos ordenados que ganha, tudo isto. Então o privado parte de um princípio, mas é que é normal, tá bem? Eu não estou a dizer isto como uma crítica ao público, nem uma crítica ao privado. Se eu quero oferecer um serviço ou um bem que está a concorrer com o privado, ele tem que ser necessariamente melhor que o público. Se está a concorrer com o público, ele tem que ser necessariamente melhor que o público. Isto é natural, está bem? Não pensem que é uma rivalidade ou um desenho de alguma coisa, é natural. O privado que tem feito para ainda oferecer melhores condições, com ginásios, com infraestruturas, com essas coisas todas, tem apostado também agora em professores melhores. Mas há uma coisa que joga contra o privado, que é o quê? Que é para vender, para adquirir alunos com capacidade monetária, ele, nem todos, mas a maior parte, descuida, há uma elite que não faz isso, mas a maior parte descuida na educação, porque o objetivo é que os alunos passem, que os alunos tenham sucesso, é que os pais estejam contentes com o colégio e com a escola, e o fim último de um colégio e de uma escola é formar alunos. Então há o descuido na formação dos alunos. Isto, infelizmente, nos últimos anos tem passado também, nos anos socialistas, isso é patente, tem passado também para as escolas públicas. Há o objetivo de fazer passar e deixar passar sem que haja aproveitamento mínimo ou suficiente naquilo que eles estão a aprender. Tudo isto são dinâmicas que existem naturais. Não há um sentimento de maldade ou de vingança ou de querer fazer mal à pessoa ou diminuir a outra pessoa ou diminuir as outras instituições. O que acontece são dinâmicas naturais. Não pensem nunca que isto é um confronto, uma luta ou uma guerra. Não, são competições. E competições têm estas coisas. E a maior parte das competições que existem no nosso país são competições saudáveis. Isto faz parte da sociedade, uma competição saudável. Quando a competição deixa de ser saudável, aí prejudica todos os competidores. Não há ninguém que se escape. Portanto, o melhor é fazer essa dessas competições que não são saudáveis. Voltando ao assunto. Cooperativas, associações, fundações e PSS. Terceiro setor. Porquê? Porque visa suprimir, a maior parte é ações sociais, mas não tem que ser só ações sociais. Há uma fábrica do empreendedorismo que tem o objetivo de formar empreendedores e de dar a conhecer o terceiro setor e de dar ferramentas às pessoas para elas estarem capacitadas para trabalhar. Existem várias, a maior parte são serviços, mas não quer dizer que tenham que ser só serviços. Qual é que é a diferença deste terceiro setor? Primeiro, ele não visa o lucro, mas há uma coisa muito importante que o diferencia de todos os outros, do público e do privado, que é a forma como eles pensam os problemas. O privado, quando quer pensar num problema, pensa em dinheiro, pensa em como é que vai rentabilizar um serviço ou um produto, pensa nas mais-valias financeiras. O terceiro setor não, o terceiro setor tem que ter uma ginástica mental muito superior e além do dinheiro. O terceiro setor tem que pensar numa sociedade, como é que uma empresa que está num determinado local pode ganhar com o meu serviço, além de ganhos financeiros. Por exemplo, ter trabalhadores mais bem preparados, ter pessoas que frequentam o sítio com outro nível, que vai dar uma visibilidade diferente ao nosso local de trabalho. Abrir as portas a mercados exteriores. O Estado tenta muitas vezes fazer isto, mas o terceiro setor é profissional a fazer isto. Vai procurar criar dinâmicas para que não seja ele a ganhar dinheiro, mas que seja aqueles que estão à volta dele a ganharem dinheiro e a serem sustentáveis. O que é que ele quer? Ele quer que lhe ajudem financeiramente ou de outra maneira, a dar meios,
um sítio para trabalhar, um espaço, que era o que eu estava a querer dizer, um espaço, telecomunicações, um veículo, pagar combustível, que lhes deem meios para eles poderem trabalhar e aí fazerem a diferença com o seu trabalho. Isto é o terceiro setor. O terceiro setor é muito rico e tem imenso para explorar. Ele está previsto na Constituição. Na Constituição está a dizer que há 3 formas de empresa, a privada, 3 formas económicas, a privada, a pública e o terceiro setor, que geralmente é o social, mas não é necessariamente o social. Poderá ter esse nome de social porque é o que eu lhe digo, a maior parte das coisas do terceiro setor estão associadas ao social. Mas como disse um economista, o social todas as empresas têm, tanto as privadas como as públicas. A partir do momento em que está a prestar um serviço à sociedade, a empresa é social. Portanto, é o mesmo terceiro setor. E tem esta particularidade de não se focar nos lucros. Focar-se em criar sinergias no mercado e na sociedade, de forma a que sustentem a empresa nas suas necessidades, criem um bom ordenado confortável, que não seja viver, mas não seja sobreviver, mas seja viver de forma confortável, para poder criar uma família e tudo mais, e depois dinamizar a sociedade e o meio onde ela está, da melhor forma possível, para que haja rendimentos para todos os atores económicos, agentes económicos que estão naquele espaço. Isto é o terceiro setor, e o terceiro setor já existe, pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido com maior perspicácia. Desafio todos aqueles a falarem com a Fábrica do Empreendedor cá em Lisboa. Eu julgo que eles têm escolas noutros sítios, mas podem ser formações online. Fábrica do Empreendedor, eu não estou a receber nenhum patrocínio deles, está bem? Eu só estou a falar porque eu frequentei uma formação deles. Fábrica do Empreendedorismo, se eu não estou em erro. Falem com eles e aprendam sobre o empreendedorismo, aprendam sobre o terceiro setor e desenvolvam as vossas ideias. Eu penso que isto é o futuro. Obrigado.